Ao mesmo tempo, em tudo isso, né, a gente já vem permeando nossa conversa com essa observação que eu quero que a gente comente agora, que é o Kevin DeYoung, você aqui, eu em nossa conversa, nós não estamos dizendo então que a pessoa tem que se acostumar a viver com a vida medíocre, né? Nós não estamos aqui contradizendo tudo aquilo que nós passamos, tantos sermões, tantas conversas e aconselhamento, dizendo para os nossos irmãos, para os outros cristãos, de busque mais o Senhor, busque meditar mais na palavra, busque orar mais ao Senhor, busque ter um relacionamento com Ele, busque falar do Evangelho para outras pessoas. Nós não estamos negando a importância disso, né? Mas como equilibrar então? Eu acho que isso é um trabalho importante que o Kevin faz aqui, que a gente precisa abordar. Como equilibrar essas duas coisas? Como equilibrar o carregue sua cruz e siga-me com o vinde a mim se você está sobrecarregado e eu aliviarei você? Como equilibrar essas duas coisas na vida cristã, Alan? Perfeito. Essa tensão nos acompanha, eu acho que nos acompanhará, né, até a volta do nosso Senhor. Por exemplo, quando a gente olha lá para Paulo, em Romanos, ele traz um pouco dessa tensão, dizendo, por um lado, né, nós fomos mortos para o pecado já não é mais Senhor sobre nós. Por outro lado, ele diz, vocês têm que mortificar a carne. Então, por um lado, eu já descanso no sentido de que está completa a obra de Cristo. Por outro lado, eu tenho um alerta para mortificar, para lutar, né, batalhar pela santidade. Existem extremos que são perigosos, né? Por um lado, existe o legalismo, dizendo você tem que fazer, você tem que performar, você tem que ser isso ou aquilo, porque senão você não é nada. E do outro lado, no extremo, eu tenho o antinomismo dizendo, cara, já passou tudo, né? Fica tranquilo, isso não tem mais valor nenhum, isso não tem mais peso, não tem mais relevância e tá tudo certo. O que o Kevin DeYoung trabalha na obra, e aí nós, líderes cristãos ou cristãos em geral, né, precisamos tanto aprender quanto espalhar, é que essa mensagem de o cristianismo possível que descansa na obra de Cristo, ela nos livra do peso do legalismo, mas ela não escolhe o antinomismo como a opção possível para isso. Na verdade, toda a mensagem de que nós podemos descansar na obra completa de Cristo deve funcionar como um fator motivador para eu honrar a Deus com a minha vida. A pessoa verdadeiramente agradecida não é aquela que, enfim, pega a sua conta paga e vai-se embora e não quer mais saber daquele que pagou a conta dela. A pessoa verdadeiramente agradecida é aquela que vai até aquele que pagou a conta e diz: nossa, muito obrigado. Nossa, eu admiro você. Puxa, eu não estava esperando isso e que coisa boa. Me fala mais, quem é você? Vamos caminhar junto aqui de alguma forma. Então, esse equilíbrio vem exatamente do reconhecimento daquilo que a graça de Deus verdadeiramente produz. Aqueles que usam esse tipo de discurso para viver uma vida relaxada, relapsa, uma vida sem fruto, na verdade, são as pessoas que nunca foram verdadeiramente alcançadas pela graça de Deus. Assim como aqueles que estão tentando performar e depender, né, da sua performance para ter um relacionamento com Deus, não entenderam a graça e estão tentando comprar o favor do Senhor. A graça verdadeira nos leva a uma posição que nos diz: eu estou descansado na obra de Cristo e agora sim, a minha vida inteira vai ser entregue para a glória dele. E por isso eu não estou mais numa posição de insegurança que diz: ou eu sou um inútil ou eu tenho que conquistar. Não, eu estou seguro e por isso eu posso viver um dia de cada vez para a glória do Senhor, desde as coisas mais simples para Ele. É aquela coisa, né? A gente não precisa, como você usou o termo aí, performar para entrar na equipe. Nós já fomos chamados para a equipe de forma graciosa, sem que merecêssemos, e não saímos mais dessa equipe. Mas não é porque a gente foi chamado para a equipe de forma graciosa que a gente não vai hoje com a leveza de saber que a nossa permanência nela não depende disso, mas não é por isso que a gente não vai mais buscar fazer o que é adequado para quem faz parte dessa equipe, né? Eu estou usando aqui uma linguagem de esportes,
mas Paulo também faz citações semelhantes, né? E a gente vê isso, nós fazemos parte não somente de uma equipe, mas de uma família. O nosso pai não vai nos mandar embora da nossa família porque ele nos ama incondicionalmente, mas como bons filhos, nós queremos viver como ele se agrada e queremos imitar o nosso irmão perfeito que nos mostra o caminho, né? Exatamente. Eu fico pensando, talvez a ênfase do Kevin DeYoung nesse livro tenha buscado produzir conforto para aqueles cristãos que estão sobrecarregados. Uhum. Eu acho que ele atinge esses dois públicos. Aqueles cristãos que confiam demais em si mesmos. O livro é um chamado para dizer, calma, né? Baixa um pouco a bola, olha para o lugar certo. Porque esses são os cristãos que vão correr a maratona como se fosse uma corrida de 100 metros. Né? Então, quando eles perceberem que eles não vão conseguir cruzar a linha de chegada porque eles se esgotaram demais tentando fazer muita coisa, eles vão desanimar completamente da corrida. Então, esse tipo de gente precisa reaprender qual é o ritmo da caminhada para que eles possam caminhar com maior tranquilidade e assim seguir, perseverar até o fim, como a Escritura diz. Amém. Ao mesmo tempo, existem esses cristãos que estão cansados porque eles foram ensinados e cultivaram uma visão de cristianismo, isso, né? Pesada demais, então eles vivem na base da culpa. Eu nunca estou lendo o suficiente, eu nunca estou fazendo o suficiente, eu nunca estou evangelizando o suficiente, eu nunca estou... E agora eles podem receber uma mensagem que diz assim: Deus se agrada de você. E saber que Deus se agrada de mim vai me dar um novo ânimo para eu fazer até mais do que eu fazia, mas com o coração no lugar certo. Puxa, eu posso ler mais a Bíblia, eu posso ler mais livros, eu posso participar mais na igreja, eu posso evangelizar mais. Deus se agrada. No fim, Deus vai chegar diante de mim e vai dizer: servo bom e fiel. Né? Eu posso concluir a corrida, como o apóstolo Paulo diz. Então, esse é um novo ânimo para quem vive consumido e tem toda a sua energia, né, desgastada na base da culpa ou do senso de inferioridade. Por causa da graça de Deus, eu posso resgatar um novo tipo de vida cristã, que é uma vida satisfeita, contente, feliz, e assim vai ganhar novos contornos de ser uma vida vibrante, sem necessariamente ser essa vida triunfalista e ilusória. Amém, amém. Essa é uma lição que nós precisamos refletir constantemente, não é verdade? Porque o nosso coração está sempre se inclinando para um extremo ou para outro. Ou para aquele comodismo do tá bom, já faço o suficiente, não preciso fazer mais. Ou para o exagero do eu preciso conquistar o amor de Deus hoje com as minhas ações e com as minhas práticas, né? É importante a gente refletir sobre isso, daí a importância desse livro aqui também, que vai focar em resumir a mensagem da Bíblia sobre como nós nos mantemos na trilha correta, nesse caminho que é estreito, mas que o próprio Cristo vai conosco, né? Vai nos conduzindo, nos guiando, nos capacitando. Ele até diz para carregar a cruz, né? Para que a gente carregue a cruz, mas ele carregou por nós ao mesmo tempo. Ele nos diz que não adianta ser apenas ouvintes, devemos ser praticantes, mas quem nos dá as forças para praticarmos é ele mesmo. Eu acho que isso é uma mensagem muito bonita que o Kevin nos lembra aqui nesse livro e que a gente pôde conversar aqui nesse podcast.